Fala pessoal, gente, sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Eu sou a Taisline Silva e hoje nós vamos conversar sobre um tema muito importante. Os 5 erros que todo arrematante comete aí quando vai arrematar um imóvel de leilão, principalmente quando esse imóvel é financiado, tá? E olha, só para lembrar e contextualizar que essa semana é uma semana de live de aquecimento, vamos ter lives todos os dias nesse mesmo horário, com temas importantíssimos que você não pode perder, tá? Essa aqui é a nossa live de aquecimento, de enriquecimento mesmo, para o nosso grande evento que vai acontecer nos próximos dias, a nossa imersão Multiplicando Patrimônio com Crédito em Imóveis de Leilão, onde eu vou ensinar vocês. Gente, esse evento está sendo preparado com muito cuidado, com muito conhecimento. Essas lives essa semana vão ser importantíssimas para vocês chegarem preparados para a imersão. Quem ainda não se inscreveu, a imersão vai ser gratuita. Já vai aqui na descrição, se inscreve, vou deixar o link aqui para vocês se inscreverem. Né? Vão ser 3 dias de imersão aí de muito conteúdo. E quando a gente fala de leilão, crédito, financiamento, é muito conteúdo, é muita informação, tá? Então, essa semana é para você chegar preparado para o conteúdo da imersão gratuita que a gente vai ter nos próximos dias, tá? E o que eu vou trazer dentro da imersão? Você vai aprender comigo a usar o financiamento de forma estratégica. Não só em 95%, como todo mundo ensina, mas 100%, tá? De financiamento em imóveis de leilão. E outra, como vender esses imóveis de forma rápida, utilizando as regras de financiamento, gente. Tudo sobre FGTS, as regras do Minha Casa Minha Vida, como identificar o perfil comprador, porque nada adianta arrematar imóvel barato e não conseguir vender esse imóvel depois, né? E o que eu vejo hoje no mercado é exatamente isso. Tem muita gente boa ensinando de leilão, sim. Inclusive tenho alunos, né? A maioria dos meus alunos já estudam sobre leilão, já fazem curso, outras mentorias, e eu sempre falo que o arrematante hoje que quer realmente lucrar nesse mercado, ele tem que saber um pouco sobre tudo. E quando a gente fala de crédito, de financiamento, é o pilar do leilão hoje que tem essa lacuna no mercado que ninguém ensina da forma que eu ensino aqui para vocês, que é o bastidor mesmo de quem vive financiamento todo santo dia, que é, né, eu, meu time, que estamos aqui há anos já trabalhando com arrematantes de todo o Brasil, vivendo situações no dia a dia, ajudando pessoas, e isso é o que ninguém ensina por aí. E hoje o tema, tá, é muito importante porque vai te ajudar a chegar mais preparado lá na imersão, certo? Com muito mais conhecimento para aproveitar tudo que eu vou te mostrar lá na imersão, porque é uma construção, tá? Então você tem que chegar preparado para absorver o máximo de coisa, né? Lá na imersão 100% gratuita. Então vamos começar. Gente, falando dos erros, né? Quando eu falo dos 5 principais erros, o que eu tô falando aqui é o que eu vivencio no bastidor com arrematantes. É o que eu já vivenciei como arrematante. E quando eu falo de vivenciar no bastidor, é porque eu já trabalhei com grandes players no mercado. Hoje, né, eu sigo com a minha comunidade, os meus alunos. Tenho grandes parceiros que são grandes players do mercado, né, que ensinam sobre leilão. Então, eu vivo realmente o bastidor. O problema mesmo, porque é muito fácil falar que é só arrematar, é lucro, vai mudar de vida. Sim, é fácil, dá trabalho. E aqui eu não ensino nada que é uma promessa de que você vai mudar de vida do dia para a noite ou que vai acontecer e ser mil maravilhas, não. Aqui eu estou trazendo para vocês um passo a passo para facilitar. E quando eu decidi falar dos erros, é justamente trazendo erros que vai te ajudar a não passar por problemas que outros arrematantes passaram, que eu ajudei a resolver, que eu busquei solução ali para que aquele arrematante não tomasse prejuízo. E em muitos casos não teve solução, porque dependendo do erro que você comete numa arrematação, você vai sim ter prejuízos, tá? Você vai sim tomar uma decisão errada. Então por isso que eu peguei os 5 principais que mais acontecem hoje com arrematantes e vou desvendar aqui porque você não vai errar nisso aqui nas suas próximas arrematações. Combinado? Anota aí, pega papel, caneta, anota tudo que eu vou falar
aqui com vocês. Anota esses 5 erros para você não esquecer. E na hora de fazer uma viabilidade, não errar nisso aqui, como vários outros arrematantes vêm errado e tendo prejuízo, certo? E isso também, quando eu falo isso aqui, gente, para quem está iniciando, né, que nunca arrematou principalmente, né, que às vezes se ilude muito com muita promessa no mercado, né, e não toma os devidos cuidados, estuda uma parte, mas não estuda essa parte do crédito, muito cuidado. E para quem já está no mercado que é arrematante, né, também é muito importante entender isso aqui, porque às vezes tem tanta segurança que peca em detalhes que lá na frente vai causar um grande problema. Então esse conteúdo aqui não é só para quem é iniciante não, tá? É para quem já está no mercado, para quem está arrematando também, tá? Porque tem macaco velho aí cometendo erro, tá? Um desses erros que eu vou listar aqui para vocês. Quando eu falo macaco velho é no sentido, gente, que já está arrematando, já está no mercado e está cometendo erros. Aí chega para mim, Thaís, me socorre aqui, me ajuda. Entendeu? É desse jeito, gente, todo dia, tá? Por aqui. Mas vamos lá. Primeiro erro. Já vamos falar aqui quando a gente fala de imóvel de leilão caixa, que aceita financiamento, onde você quer comprar um imóvel financiado de leilão. Erro mais comum: arrematar o imóvel sem antes ter o crédito aprovado. Esse aqui, gente, deixa eu falar com vocês. É o erro que eu bato na tecla já. E eu tô fazendo lives, né? Eu sempre falo disso. E eu não vou me cansar de falar porque ainda acontece. Eu vou trazer até um exemplo que aconteceu semana passada, tá? Eu até trouxe nos stories, quem tá me acompanhando viu, mas eu vou trazer esse caso mais recente, que é algo que, né, impacta muito aí como exemplo para vocês, mostrando que realmente acontece, tá? Mas olha só, arrematar o imóvel sem ter crédito aprovado, isso já tem sido um grande problema para a Caixa há muito tempo. Inclusive, no edital, é claro. E quando você estuda de leilão e você já sabe que o edital é a Bíblia do leilão, o edital é algo que você precisa estudar e analisar, o que ensinam, né? Você estuda sobre leilão, o que você tem que analisar? Quem é responsável pelos débitos, endereço, matrícula, se aquele imóvel não tem nenhuma ação judicial. Mas tem uma informação muito importante no edital, que é: se o imóvel aceita financiamento ou uso do FGTS, você precisa antes consultar as condições de enquadramento e aprovar o seu crédito antes da arrematação. Deixa eu falar com vocês. Essa informação, tá? Há pouco tempo ela não vinha no edital. Mas a Caixa começou a ter tanto problema, porque o que acontecia? Arrematante, estuda de leilão, nossa, vou financiar, confiante. Depois eu vou lá na Caixa e é só dar entrada na documentação que tá tudo certo. Não é bem assim. E a Caixa começou a ter muito problema com isso. Arrematação sem crédito aprovado. Aí arrematava o imóvel, chegava lá na Caixa, tinha restrição, não aprovava o crédito, aí o arrematante tinha que pagar à vista ou ele tinha que cancelar a proposta. Grande maioria dos casos não tinham dinheiro para aportar e pagar à vista. E isso começou a gerar um problema para as agências, para a Cevem. A Cevem é a centralizadora de imóveis de leilão da Caixa, tá, gente? Chama-se Cevem. Isso começou a gerar um caos na Caixa. Por quê? Pensa comigo. Milhares de imóveis, milhares de arrematantes, arrematações. Vocês têm noção do problema e do gargalo que isso gera para a Caixa resolver? Porque vamos lá, quando a gente fala de Caixa, vocês vão falar assim: a Caixa é burocrático, tudo demora na Caixa, é um banco público, não sei o quê. Tem isso e eu entendo esse lado. Agora, se já tem esse lado, imagina a manutenção que a Caixa tem hoje com esses imóveis de leilão. Para vocês terem uma ideia, a Caixa é o banco que mais tem imóveis de leilão. Por que ela é o banco que tem mais imóveis de leilão? Porque ela é o banco que mais financia no Brasil, que detém mais de 70% da carteira imobiliária no Brasil. Então, consequentemente, ela vai ser o banco que mais tem imóveis de leilão. Então, isso já gera uma manutenção muito grande, que inclusive a Caixa não queria, porque o banco ele não quer ter imóvel, ele quer que a pessoa pague o imóvel. A Caixa não quer ter imóvel, a Caixa não tem valor nenhum para a Caixa tomar um imóvel, isso dá trabalho, custo, prejuízo.
Então, por que eu estou contextualizando isso aqui para vocês? Porque eu estou mostrando o bastidor, gente, de como funciona. Vocês precisam entender isso. Então, imagina só, começou aquele monte de gente a arrematar, porque todo mundo ensinava, financia, dá entrada de 3 mil, dá entrada de 5 mil. É isso que os players ensinam. Quando eu falo players, gente, são mentores de leilão, que ensinam sim sobre leilão certo. Mas na parte do crédito só falavam que tem como, mas não conhece o bastidor. E isso começou a gerar um grande problema, porque um monte de arrematante ia lá arrematando o imóvel, chega lá na caixa, crédito reprovado. O trabalho que a Caixa tinha de cancelar o imóvel, cancelar a proposta, voltar com esse imóvel para o sistema, era um trabalho tão absurdo que o que a Caixa começou a fazer? Reduzir a quantidade de imóveis que aceitam financiamento. Por quê? As pessoas estão fazendo errado. Eu só decidi vir falar sobre isso com vocês, gente, porque eu vivo isso todo dia. E não é pouco arrematante, não. Eu sou uma das correspondentes que mais assina contratos de imóveis de leilão hoje no Brasil. Pra vocês terem uma ideia. Eu já aprovei mais de 1 bilhão só em financiamento de imóveis de leilão. Mais de 2.500 arrematantes já fizeram, assinou o contrato dentro da minha agência, pra vocês terem uma ideia. Então eu sei da quantidade de erro. Né? Eu estou dentro da Caixa, eu estou em reuniões, eu estou nas agências. Esse é o contexto que ninguém te mostra. Então, esse fator arrematar sem crédito aprovado não impacta só para você, mas para a agência, para a Caixa também. E isso gerou consequências com redução de imóveis que aceitam financiamento por conta da forma errada que o arrematante fazia, no impulso. O que a Caixa fez? Criou medidas para evitar essa quantidade de problema. Quais foram as medidas? Aí a gente volta no edital. A informação que não tinha no edital antes, agora tem. Antes de arrematar, consulte as condições de enquadramento, aprove o seu crédito, para não sofrer as consequências. Quais são as consequências? Agora, se você arremata um imóvel sem ter o crédito aprovado e chega na Caixa, esse crédito não é aprovado e por algum motivo você não consegue financiar, ou você tem que pagar à vista, converter e pagar à vista o imóvel. E se você não tiver o dinheiro para pagar à vista ou não quiser, você vai ser multado em 5%. Então, aquele 5% de entrada que você pagou, você perde ele. E piora um pouco. Por quê? Quando é primeiro e segundo leilão, você paga 5% para o leiloeiro. Então, além de perder os 5% do leiloeiro, porque a Caixa não devolve, você perde os 5% de entrada. Olha, gente, o risco dessa operação. Por que a Caixa teve que fazer isso? Por conta da quantidade de problema. Porque ninguém ensina da forma certa, só ensinam que dá para financiar 5%, o arrematante vai lá e estuda, vê a viabilidade, vê o imóvel, arremata, vai na Caixa, pronto, crédito reprovado. E aí vem um caso que aconteceu, eu até não vou trazer aqui para vocês o print da proposta, mas eu coloquei nos meus stories esses dias. Uma arrematação de mais de 1.700.000. Uma arrematante. Gente, uma pessoa assim, instruída, que entende. Isso pode acontecer com quem está arrematando um imóvel muito caro ou com quem está arrematando um imóvel muito barato, independente. Arrematação R$ 1.739.000, o valor do imóvel, segundo leilão, ou seja, segundo leilão, 5% para o leiloeiro. Numa arrematação desse valor, foi quase R$ 86.000 só de leiloeiro. Tá, o arrematante foi lá, comprou, venceu o leilão, pagou o leiloeiro, certo? Só que ele optou por financiar. Seria 100 mil de entrada, 169 mil de uso de FGTS e ele financiaria o resto. Só que o erro dele foi o quê? Não aprovou o crédito antes. E aí, para piorar, quando fez a arrematação, fez no nome da empresa dele, da pessoa jurídica. Gente, olha esse problema. A Caixa não financia imóvel no nome da pessoa jurídica. É só na pessoa física que você consegue financiar o imóvel de leilão. Foi 2 erros. Qual foi a solução para esse arrematante? Ele veio através de um parceiro, é sempre assim, esses casos mirabolantes, eles chegam porque as pessoas vêm, Thaís, me socorre, me ajuda. Como veio, ele é aluno de um grande parceiro, eu dei um suporte, porque hoje esse suporte é só para quem é meu aluno.
né? Hoje nós temos o canal do SOS Arremate, que é justamente para salvar os arrematantes em situações como essa, que acontecem, e quem entra para esse mercado tem vários riscos, vai ter problema mesmo, precisa ter alguém que entende, que dá um suporte, tá? Em situações como essa. Peguei o caso desse arrematante, analisei, expliquei, olha, no seu caso, ele até tinha comprovação de renda para aprovar o crédito, nós íamos tentar aprovar o crédito ali, enfim. Mas ele arrematou no nome da pessoa jurídica, ou seja, não tinha o que fazer. Qual é a solução? Pagar à vista. Aí eu falei para ele, olha, você vai pagar à vista, ou vai ter proposta cancelada e vai perder o valor que você, né, quase 100 mil reais que pagou pro leiloeiro. Ele decidiu aí, eu ainda fiz ali uma estratégia, conseguindo um prazo junto à Seven de 30 dias para ele levantar esse recurso aí e pagar esse imóvel, conseguir uma exceção para esse cliente. Pagar ali em 30 dias. Então ele está levantando um recurso para pagar à vista e não ser multado e dar seguimento nessa proposta. Mas olha o grande problema. Gente, e eu tive um caso parecido com quase o mesmo valor de imóvel no início do ano, em março, que o arrematante não tinha o recurso para pagar à vista. Não tinha o recurso. Peraí que tem um bichinho aqui em cima. Gente, as minhas gatinhas pulam aqui o tempo todo. Mas vamos lá. Olha só, então, o caso que eu tive em março, o arrematante não tinha o dinheiro para pagar à vista. O que aconteceu? Perdeu. 80 e poucos mil também. Perdeu. Imagina a frustração. Ele falou assim, nossa, não vou mexer com isso mais. Eu lembro que ele me ligou, Thais, nossa, eu tô muito decepcionado, não vou mexer com leilão mais, agora eu me decepcionei. Olha só. E fora os casos de imóveis baratos, tá, gente? Que acontece todo santo dia. Tem gente aí arrematante perdendo 5 mil, 15 mil, 8 mil. Faz pelas cabeças, sem entender o crédito, sem entender essa parte. Tem que entender essa parte. Por isso que eu trago tudo com muita didática, simples, porque não é difícil. Se você tiver um passo a passo para você seguir, porque financiamento, crédito, caixa, é muita regra. E aí tem gente, nossa, é muito burocrático, é muito difícil. Não, não é difícil. O conteúdo que eu preparo para vocês e para os meus alunos é aquele conteúdo que você precisa saber dentro desse mercado de leilões, para facilitar, tá? Então, esse primeiro erro, não cometa ele mais. Anota aí. Antes de arrematar um imóvel, eu sempre vou ter certeza. Vou na caixa do meu gerente, vou no meu correspondente, vou aprovar o meu crédito antes de arrematar um imóvel, tá? Thaís, como que eu aprovo o crédito? Vão para a imersão comigo nos próximos dias, que lá a gente vai ter ali uma das aulas da imersão, vai ser só sobre aprovação de crédito, que a gente vai falar, tá? Vamos lá. No meu canal do YouTube também tem muito conteúdo sobre aprovação de crédito. Que assunto de aprovação de crédito, gente, são horas. Pra gente destrinchar ele é muita coisa, tá? Vamos lá. Segundo erro. Esse aqui eu posso falar para vocês que é assim, hoje é um dos piores também. Por quê, gente? Leilão, nos últimos 4 anos, é que foi o boom, né? Então as pessoas estão estudando, muita gente ensinando de leilão, né? Nossa, muita coisa. Toma água. Muita gente ensinando de leilão, muita gente investindo, o mercado está crescendo, está aquecido, nós estamos num momento do leilão assim, de muita oportunidade. Mas o que eu vejo no mercado hoje, mais uma vez? Eu estou falando do que eu vivo na prática com arrematantes, tá? Não só no meu caso, mas como eu lido com arrematantes do Brasil inteiro, eu lido com situações, regiões do Brasil inteiro. Então, tenho muita propriedade para falar com vocês. A parte da venda do imóvel. O que aconteceu nesses últimos 2 anos, principalmente? Aqueceu muito, muitos alunos, muita gente querendo investir, muita gente investindo no mercado de leilões, muita oportunidade, mas o foco, ele é só na compra, tá? E aí, o que os arrematantes têm olhado? Para o desconto do imóvel e esquece de uma parte importante. Como eu vou vender esse imóvel? Porque o que ensinam é, você acha um corretor, coloca na imobiliária, né? Faz um anúncio. Mas aí você vai num corretor que não entende, porque 99% dos corretores, se você não sabe achar um parceiro certo, você vai ficar com esse imóvel agarrado, que é o que está acontecendo. Gente, é todo dia. Tem alunos meus que me reportam.
Thaís, o corretor que arremata a distância, olha o que o corretor me mandou. Tem um print, gente. Olha isso aqui que absurdo. Tem aluno meu que sabe mais sobre financiamento do que o arrematante que fala que trabalha há 13 anos com Minha Casa Minha Vida. Faz simulação errada. Aí você imagina o corretor que está atendendo aquele cliente que você precisa vender o imóvel. Faz uma simulação errada ou direciona para um correspondente que não dá atenção, faz um anúncio de qualquer jeito. E aí você fica dependendo. Nem sabe o que está acontecendo. Na primeira turma, eu entrevistei 2 alunos que estavam com imóvel para venda. Eles nem sabiam como que era aquela região. Não perguntaram para o corretor, que é essa parte da viabilidade da venda, né? Eu tenho um checklist ali para o arrematante só com viabilidade de venda. Quais outras perguntas você tem que fazer para o corretor? Quais outras análises ali do mercado você precisa fazer para realmente saber quem vai comprar esse imóvel de você? Por quê? Não adianta você arrematar barato e depois não conseguir vender o imóvel. O que adianta? A não ser que o seu intuito seja para locação, mas grande maioria dos investidores compram para revenda, para lucrar na venda realmente, tá? Então, outro erro aqui é esse. Sabe fazer a viabilidade de compra bem feita, mas e a viabilidade de venda? A venda ela acontece antes de arrematar. Eu preciso saber quem vai comprar de mim. Eu só não tenho o CPF. Quando eu falo viabilidade de venda, é fazer uma viabilidade de venda financiada, entendendo o perfil comprador. Isso é tão fácil, gente. Eu trago isso de forma tão simples. Na hora que você entender, sua cabeça vai fazer assim, ó, bum. Quando você for analisar um imóvel, você não vai analisar aquele imóvel mais só pelo desconto, fazer toda a viabilidade que você já sabe fazer. Se você já é arrematante. Se você não é, você vai aprender comigo nos próximos dias, tá? Mas é não só olhar para a compra, mas a venda. E a venda é a parte que os arrematantes mais têm medo. E se eu comprar e não vender? E tem gente que não arrematou ainda porque tem medo de não vender depois. Porque não sabe como funciona. É um tiro no escuro. É um tiro no escuro. Comprar e depois pôr na mão do corretor de um monte de imobiliária. Fazem anúncio de qualquer jeito. Vem lead errado. Às vezes faz o anúncio, mas fica aquele monte de gente chegando. Cheio de restrição, não tem renda, não tem entrada para comprar. Aí vem a parte de orçamento da Caixa, eu não sei como é que tá funcionando naquela região, enfim. Olha, segundo dia de imersão, vou falar só disso, tá? Aqui tô trazendo um erro, mas o segundo erro maior aí é não fazer a viabilidade de venda. Não saber identificar o perfil ideal de compra desse imóvel através de financiamento. Esse é o segundo maior erro de quem já está no mercado arrematando e de quem vai iniciar, de quem está iniciando, tá? Terceiro erro também. Gente, esse aqui é de praxe, todo mundo fala. Ignorar o edital. O edital é algo que você precisa ler todas as regras. Você precisa entender o edital. Depois que você começa a analisar o edital, fica mais fácil, tá? Mas assim, para quem está iniciando, vale a leitura praticamente inteira ali do edital, né? Passar pelos pontos importantes. Na medida que você vai fazendo várias viabilidades, você já entende as informações que você precisa analisar ou não. Mas as principais são quem são responsáveis pelo débito, o endereço daquele imóvel, se ele tem ação judicial, se ele aceita financiamento, o que eu tenho que fazer antes do financiamento, falei para vocês lá no primeiro erro, tá? Então, a análise do edital é importantíssima antes de uma arrematação. É óbvio eu falar isso aqui com vocês, mas vocês não têm noção da quantidade de arrematantes que cometem erro. Não analisa o edital. Tem preguiça, vai na sorte. Tá? Então, não olha débito, acha que é o banco que vai pagar débito. Gente, muito cuidado com isso. O edital é a bíblia do leilão. Você precisa analisar o edital, tá? Quarto erro, também muito comum, é não se cadastrar corretamente ou não tá com tudo certo na hora de participar do leilão. Já aconteceu comigo, tá? Outro dia eu tava fazendo uma viabilidade, fiz a viabilidade do imóvel. Gente, olha que vacilo, aconteceu comigo, tá? Isso não tem muito tempo não, deve ter uns 2 meses. Mas é na correria, no dia a dia, e a gente tem que ter essa atenção. Por quê? Quando eu fui fazer a viabilidade, fui ver lá no imóvel da Caixa, estava com a opção de aceita financiamento. Beleza.
Fiz a viabilidade, preenchi planilha, fui participar. Na hora de participar, eu vi que aquele imóvel não aceitava financiamento mais. Na verdade, eu não vi. Foi na hora que eu estava arrematando, coloquei a opção, falei, opa, não aceita financiamento. Por uma falta de atenção. Isso aconteceu comigo, é um detalhe, isso acontece com muita gente também. Não, Thaís, fiz a viabilidade do imóvel hoje, estava com financiamento. Quando eu fui arrematar, não estava mais. É normal? Isso é um erro do sistema? Não, é normal. Pode acontecer e tem acontecido, tá? A Caixa, ela tá oscilando muito a questão dos imóveis que aceitam financiamento. Então, assim, quando você vê a oportunidade, eu esperei. Ele não estava na venda online, ele estava na compra direta. Era só eu ir e arrematar. Mas na correria ali, esqueci. Na hora eu falei assim, não, vou decidir comprar. Fui lá, já não aceitava financiamento mais. Outra coisa também que acontece muito. Não faz a viabilidade ali na venda online, por exemplo. A venda online tem um cronômetro, onde você vai participar de uma disputa, principalmente se tiver disputa no imóvel. Quando você vai fazer a viabilidade, faça a viabilidade entendendo até qual valor você consegue chegar naquela viabilidade na arrematação que vai fazer sentido para você. Não vai sair arrematando, dando qualquer valor lá aleatório na hora de arrematar o imóvel. Não faça isso, tá? Na planilha que eu disponibilizo para os alunos, inclusive quando você se inscrever para a imersão, você vai ter acesso a essa planilha de forma gratuita, tá? Tem lá até 18 lances. Então, quando você faz a viabilidade, ele já te dá ali a previsão de 18 lances ali, até onde você consegue chegar e até onde ainda vale a pena o lucro que você vai ter naquela arrematação. Você tem que estar com esse documento na mão, essa planilha preenchida, para você, na hora de fazer a disputa, na hora de participar da disputa, que seja venda online, leilão, você realmente tem uma visão de até onde você pode chegar. E aqui muito arrematante comete esse erro. Vai participar de um leilão sem nem saber até que ponto ele pode chegar. Então, quando você faz uma viabilidade de compra, de arrematação, você precisa saber até onde você pode chegar, tá? O leilão vai começar em 55 mil, exemplo, tá, gente? Mas eu consigo chegar até 60. Você tem que ir para participar de um leilão já com essa conta feita. Terceiro ponto aqui. Às vezes não se habilita corretamente lá no site do leiloeiro. Deixa para cadastrar em cima da hora. Nossa, acontece isso demais. Aí dá problema no cadastro, me aciona, não tô conseguindo. Faça isso com antecedência. A preparação é fundamental para participar de um leilão, tá? Olha só. Gente, outro ponto, né? Um erro aqui que esse aqui engloba todos os outros que a gente tem falado, né? Que é o otimismo exagerado, tá? É segurança demais. A gente tem que ter segurança fazendo, mas tem gente que é muito otimista, confia muito, né? Dentro desses 4 pontos que eu trouxe para vocês, são os que mais acontecem. Mesmo a gente falando sobre isso muito, claro que o ponto 1 e 2 são questões que acontecem mais, né? Mas aqui é muito o que acontece, gente. Olha para o desconto, não olha débito de TBI, de IPTU, não olha condomínio débito. Tem gente aqui que vai achar assim, talvez você já está no mercado vendo essa live aqui comigo, você vai pensar assim, não é possível que alguém arremata sem analisar os débitos do imóvel. Não são poucos os arrematantes que fazem isso não, gente, são muitos. Não é pouco não. Não sabe analisar direito condomínio, às vezes olha errado. Vou dar um caso aqui de condomínio, por exemplo. Condomínio, geralmente o débito, né? Você vai lá, analisa, faz a pesquisa e geralmente troca a administradora ali do condomínio, né? E aí você tem que saber olhar, olha, teve alguma anterior a essa de hoje, a administração? Porque pode ser que tenha débitos da antiga. E aí quando você vai descobrir depois, tinha um débito gigante. Isso acontece o tempo todo. IPTU, ligar na prefeitura, entrar no site, realmente analisar. Condomínio. Outro ponto importante, quais os custos eu vou ter com esse leilão exatamente? Quando eu compro o imóvel, quando eu compro financiado, quais os custos que eu tenho? É só ITBI e cartório? Não. Tem despesa na caixa, tem despesa do contrato,
tá? E isso não te ensino. Como que é essas despesas da Caixa, Thaís? Aí leva uma surpresa lá na hora do financiamento, porque quando a gente fala aqui de 2.000, 3.000, 4.000 reais, isso é dinheiro, é lucro. Isso faz diferença na sua viabilidade. Um cálculo de reforma errada, o tempo de desocupação e venda desse imóvel. Toda gente que é muito otimista, né? Porque vê falando no mercado, que eu comprei e vendi com 5 meses. Não. Gente, tem que saber fazer a viabilidade da compra, da venda, os custos que você vai ter. Não só com documentação, mas com a Caixa também, quando você financia, tá? Porque o resultado de não saber fazer isso, o resultado de você não saber fazer isso, é prejuízo. É prejuízo. É prejuízo para você. Então, não seja tão otimista. Saiba administrar o risco dessa operação para que ela seja o máximo segura. Para que você faça o ciclo do LCC com segurança. Desde a arrematação, na venda e volta para o mercado. É o ciclo do LCC. Eu arremato, eu vendo com velocidade, eu volto para o mercado. É isso que faz com que arrematantes lucrem de verdade nesse mercado. Tá? Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui é só a pontinha do iceberg. É só a ponta. Lá na imersão Multiplicando Patrimônio com Crédito, que vai acontecer nos próximos dias, eu vou aprofundar cada passo com vocês, tá? A aprovação de crédito, a simulação de venda, os custos, como que você lucra de forma segura no leilão da Caixa. Eu vou trazer isso para vocês no decorrer da semana. Na imersão vai vir um conteúdo mais pesado, por isso é importante vocês absorverem isso aqui comigo para chegar preparado lá na frente na imersão comigo, tá? Então, já garante a sua vaga. Clica aqui no link embaixo, já se inscreve se você não se inscreveu ainda, para não perder esse evento comigo e nem um dia dessa semana, tá? Separa aí e vem comigo todos os dias dessa semana, porque tem muito conteúdo aqui para vocês. Então, gente, esses são os erros mais comuns que eu vejo todo santo dia. Tá? Como eu disse para vocês, não tô aqui falando do que eu não vivo, não. Tô falando do que eu vivo. E sabe o que é legal? Não é só uma experiência minha. Eu tô trazendo para vocês conhecimento de experiências que eu tive com milhares de arrematantes. Então, são situações diferentes todos os dias. Todo dia tem algo novo, todo dia tem um problema novo. E isso me deu uma carga de experiência e propriedade para criar algo para vocês que realmente vai encurtar esse caminho e vai facilitar e vai abrir a sua mente com esse conhecimento sobre crédito, tá? O mais legal de tudo é isso, sabe? É esse bastidor que eu vivo todo dia. E para você não cometer nenhum desses erros, eu tenho certeza que você já anotou, tá? Eu vou reforçar o convite com vocês para estar na imersão comigo, tá? Onde eu vou te ensinar tudo isso, não perde, tá? E olha, só mais uma coisinha aqui. Amanhã, às 20 horas, eu vou estar de volta aqui com vocês, tá? Na segunda live de aquecimento. Então, você vai ficar ligado no grupo. Para você que se inscrever agora, você já vai entrar para a comunidade da imersão, que é uma comunidade para vocês, onde vocês vão receber o link para estar comigo de novo amanhã, beleza? Então, pessoal, vejo vocês amanhã. Espero que vocês tenham anotado aí esses erros, tá? Para não cometer, porque esses aqui são os mais comuns. Aqui eu já te entreguei o ouro. Se você passar por todo o caminho da arrematação sem cometer esses erros aqui, pode ter certeza que vai ser sucesso, você vai lucrar muito nesse mercado de oportunidade. Tchauzinho para vocês!